resumão do tarô. Para vocês do outro lado que estão querendo aprender a jogar tarô, eu, Bob Monteiro, tarólogo, cartomante, instrutor de tarô, aqui do Espaço Arte Tarô, eu não quero trazer para vocês um curso de tarô, porque na internet tem muitos, gratuitos, pagos. Eu quero trazer para vocês uma oportunidade de vocês poderem transformar a vida de vocês através do tarô, como um dia eu transformei a minha. Eu tenho um curso de tarô lá na plataforma Hotmart, pago, mas eu quis trazer para vocês, aqui dentro da plataforma do YouTube, um curso que pudesse desmistificar o tarô de uma forma simples e sem as palavras-chave, para que vocês, até o final do ano, já estejam jogando tarô e ganhando com isso, já fazendo as previsões para 2025 e ganhando com as suas leituras. Nós já falamos muito sobre tarô, aprendemos a história do tarô, entendemos o que fossem os métodos, nós aprendemos o significado dos arcanos, vimos tudo sobre os arcanos maiores, tudo sobre os arcanos menores, acabamos de ver como a corte funciona no nosso dia a dia, entendemos ela de uma forma muito simples e complicada. Agora a gente vai entrar nos métodos, mas antes da gente falar dos métodos de uma carta, duas cartas, três cartas, e eu quero trazer para vocês aqui dentro da plataforma Tempo de Afrodite, Rosa dos Ventos, que são métodos clássicos que vocês podem usar durante a jogada de vocês, a gente precisa fazer um resumão, para que a gente entenda e consiga gravar o tarô de uma forma muito simples. Porque o tarô, ele está na vida. Se você entender a vida no dia a dia, você entende o tarô. Então vamos lá. Nesse meu resumão eu trouxe aqui, olha. O que é necessário para ler tarô? Ler tarô, gente, não é um milagre. Ninguém nasce sabendo tarô. Então, você não precisa exatamente despertar um dom para o tarô. Se você tem simpatia, sensibilidade e gosta desse universo místico, você está pronta para aprender a jogar tarô. Então, vale lembrar que qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô. É preciso, gente, buscar aprender o tarô. Mas quando a gente vê por aí essas pessoas ensinando com aquelas palavras-chave, eu acho que o profissional ele fica muito limitado. Porque se ele tem uma palavra-chave gravada de uma carta de tarô, por exemplo, vamos ver aqui, se ele tem uma palavra-chave gravada pelo 2 de paus, qualquer pergunta que sair, seja afetiva, seja profissional, seja financeira, ele vai sempre trazer uma resposta vinculada àquela palavra-chave. Então ele fica limitado àquilo. Então chega uma hora que os clientes começam, poxa, mas é só isso, né? Não tem nada de diferente. E quando você consegue juntar informações de leituras que você faz paralelas, quando você consegue identificar passagens bíblicas com as cartas de tarô, porque tem muitas, você traz um resultado satisfatório para o teu cliente, que ele sai dali dizendo para os seus amigos, eu fui no tarólogo que vocês não têm noção. Ele não fica falando aquele blá 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 do tarô como a gente está acostumado. Ele fala de coisas que eu jamais ouvi. Por quê? Porque você criou um referencial teórico rico, informações, para que quando você tira uma carta, você tenha milhões de informações para passar para o seu cliente, que não seja só aquilo da palavra-chave, 10 de espadas, e é morte, é movimento, ressurreição. Entendeu? Então faz muita diferença. No decorrer dos estudos de tarô, eu vou passar para vocês algumas técnicas de leituras. Inclusive nós vamos falar depois sobre as técnicas de leituras que podem ser objetivas e subjetivas. Mas vale lembrar que no decorrer do processo de vocês, quando vocês passarem a ter acessos a essas técnicas, acreditem, vocês vão começar a desenvolver as técnicas de vocês, os métodos de vocês. Mas, Bob, então por que você vai passar alguns métodos específicos? Porque vocês vão deparar com muitos clientes que estão acostumados em vários tarólogos e eles vão sentar na mesa e vão falar, você joga o método do Peladan? Você sabe o que é a cruz celta? Ah, porque um tarólogo que eu fui só fazia cruz celta e sempre dava certo. Então, vão haver esses questionamentos para vocês. Mas é claro que quando você for atender o seu cliente, você vai falar, olha, eu vou usar o meu método,
que é o método Y, é o método X, é o método Z, ponto e acabou. Então isso vai facilitar o seu desenvolvimento dentro de uma jogada de tarô. Eu contei para vocês lá nos primeiros módulos que no início da minha carreira era muito complicado, porque eu cheguei a ficar mais de 2 horas numa leitura, principalmente com aqueles clientes que estão acostumados a tarólogos. Então, eles estão sempre renovando e procurando alguém novo quando alguém diz, nossa, eu fui num tarólogo muito bom. Ah, ele também quer ir. E ele sabe que você ali é iniciante, ele começa a jogar com você. Então, os métodos vão ajudar você a colocar limite dentro de um tempo de horário programado com o seu consulente. Uma coisa que vocês precisam separar, que lá nos métodos de leituras objetivas e subjetivas, né? A leitura objetiva é tudo que você aprende e a subjetiva é tudo que você desenvolve ao longo do tempo. Ocorre que se vocês forem muito no conteúdo técnico, faz de você um tarólogo muito impessoal, desumanizado. E se você for muito no lado intuitivo, quando você menos espera, você está no mundo da lua. Então, você tem que ter a noção do seu conteúdo técnico e das técnicas que você desenvolve ao longo do processo, através da intuição, da inspiração. Então você tem que saber dosar essas duas possibilidades que vai fazer a diferença na vida de vocês. E agora eu vou passar para vocês 5 ingredientes que vocês anotem que vai fazer a grande diferença para vocês que estão começando a jogar tarô, que vocês estão começando a praticar o tarô, porque nós já estudamos o significado das cartas. Agora nós vamos colocar em prática como elas funcionam. Agora vocês anotem esses 5 elementos que vai ajudar muito na construção do profissional que você vai se tornar. Primeiro elemento é o ar. É o nosso pensamento, a nossa comunicação. Então vejamos. Qual é o nosso conhecimento de tarô? Será que você está apto a começar a se lançar como profissional? Quais são as técnicas que vamos usar? Nós sabemos das técnicas clássicas, nós já temos uma pessoal. Qual é a técnica que eu vou usar para fazer os nossos atendimentos pagos? Qual é o tarô que você vai eleger como a sua ferramenta de trabalho? Existem vários. Tarô de Crowley, de Totem, egípcio, das fadas, do pônei. Eu, Bob, sempre usei o tarô de Waite. Tenho vários, mas numa consulta da qual um cliente paga para mim e ele espera que eu dê uma resposta precisa, que eu consiga orientá-lo, eu só uso o tarô de Waite. E qual vai ser a sua forma de comunicação? Vai ser a mesma comunicação que você está acostumado no dia a dia? Você vai ser uma pessoa mais polida? Você vai conseguir se expressar? Porque usar palavras técnicas para algum consulente vai fazer com que ele fique perdido no mundo da lua. Então, qual é a comunicação que você vai usar? O segundo ingrediente, gente, é a água, que fala tudo da nossa emoção, da nossa sensibilidade, que é imprescindível para você ter sororidade e identificar e se colocar no lugar do seu consulente. Porque todos os seus consulentes que virão até você, pagando ou não sua consulta, eles têm um problema e eles esperam que você dê uma solução. E você não tem o compromisso de resolver o problema dele, mas você tem a obrigação de acolher o seu consulente, fazer com que ele se sinta à vontade, confortável, porque ele confia em você. Então vejamos, de que forma você vai usar o seu lado emocional? Com sabedoria? Com emoção? Você vai usar o seu sexto sentido? Você vai usar o que você sente em relação aos problemas que ele está passando? Você vai ter humanidade, empatia? Porque uma coisa que você não pode é absorver o problema do seu cliente. Então, se é um problema muito emocional, isso não pode te atingir. Você tem que ser neutro, porque você é a ponte das informações do tarô para o seu consulente, que você não vai poder passar de forma ríspida, mas nem também fazer uma grande tempestade. Você vai ter que ter essa humanidade de fazer essa troca das informações das cartas com o seu consulente, mas trabalhando a sua emoção. Você está preparado para isso? Terceiro ingrediente, fogo.
a nossa disponibilidade, a nossa energia e disposição. Então vejamos, qual é a sua disponibilidade de encarar esse desafio? Qual é a sua energia para esse trabalho? Você está disposto? Porque muitos vêm com assuntos emocionais, outros financeiros, outros assuntos graves de saúde, outros farão confissões para você que você vai ficar de cabelo em pé. Qual a sua disponibilidade para isso? Qual é a sua energia para atender esse tipo de consulente? Qual é o seu estado de bem-estar? Você está bem para atender esse consulente? E qual é a sua conexão espiritual? Porque, gente, é preciso entender que para você ajudar o seu consulente, antes você tem que ajudar a si mesmo. Você precisa estar bem para que você consiga atender o seu consulente. Ontem, dia 15 de abril, a minha consulente, eu não costumo atender presencial. Os meus atendimentos é 99,9% online. Mas ontem eu atendi uma amiga da academia que veio aqui e nós conversamos, ela foi me colocando os problemas e ela fez um comentário que vocês precisam jamais esquecer. Ela falou, Bob, uma amiga minha me levou numa cartomante e quando eu cheguei lá, era uma situação tão difícil, tão precária, que eu fiquei com medo. Eu enrolei e falei para minha amiga, faça você a consulta porque eu não vou fazer. Daí eu perguntei para essa minha amiga, tipo, mas o que é que você viu? Eu falei assim, olha, eu vi uma situação tão difícil e gritante na minha frente, que se aquela mulher não pode ajudar e resolver a vida dela, como é que ela vai poder ajudar e resolver a minha? Então, gente, isso faz muita diferença. Aquela taróloga, cartomante, perdeu uma cliente que não vai indicar ela para nada. Não sei qual é o problema dessa cartomante, não quis entrar no assunto. A gente se ateve aqui ao nosso jogo, mas isso faz a diferença. Então, você precisa estar bem emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, para você poder sentar e colher uma outra pessoa que vai trazer um problema para você. Então, qual é a sua conexão espiritual? Também dentro desse elemento fogo, do terceiro elemento. Nós temos aqui o quarto ingrediente, terra. Terra, a gente pensa muito que é tudo que é material, né? Que é tudo que é financeiro. Mas a nossa saúde física faz parte do elemento terra. Como está a sua saúde física? A sua saúde mental? A sua segurança? E, acima de tudo, como esse exemplo que eu dei atrás, a sua estrutura. Você tem um lugar que você possa atender aquele seu consulente com descrição, com acolhimento, com o mínimo de conforto? Isso faz diferença na jogada de vocês, porque isso vai interferir muito nos valores que vocês vão colocar na consulta de vocês. Você vai disponibilizar de um espaço físico na sua casa? Você vai atender somente online? Você vai atender presencial? O presencial vai ser dentro do seu lar? Você vai alugar um espaço para isso? Você vai trabalhar com alguém? Ou você vai atender os seus consulentes na casa deles? Também é possível. Não há problema nenhum. Mas você precisa estar atento a isso. Porque você veja bem, olha, você tem que procurar saber como está a sua saúde física e mental, porque dependendo dos assuntos abordados na jogada de tarô, vai influenciar na sua vida. Você precisa saber qual é a estrutura que você vai disponibilizar para se lançar como profissional, porque para os atendimentos online, basta você ter um fundo plausível, um aparelho celular que seja de qualidade e uma internet à disposição que não fale com você. A mesa, ponto e acabou. Para o atendimento físico, você tem que ter uma sala para que as pessoas que circulam dentro daquele espaço não interfira dentro da sua jogada, que você consiga ter privacidade com o seu cliente. Você precisa ter uma sala. Essa sala precisa ter uma mesa, precisa ter uma cadeira,
não só para você, como para sua cliente. Você precisa ter água, você precisa ter café. Então, isso faz muita diferença. Então, qual é o ambiente que você vai colocar para você atender os seus consulentes? E o quinto elemento, que é a nossa conexão com a nossa fé. Qual o seu grau de comprometimento com a sua fé? Por isso que a gente fala das leituras objetivas e as subjetivas. As subjetivas você vai desenvolvendo ao longo do tempo, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua fé. Muitas vezes, né, naquelas suas leituras de tarô, eu particularmente, sempre eu peço que o meu anjo da guarda se conecte com o anjo da guarda daquela pessoa que vai vir para a consulta, para que se ele tiver alguma informação que ela precisa saber, que seja colocada no jogo de tarô. Eu acredito nisso. Isso funciona. Então, isso muito depende da fé que você tem, da sua conexão religiosa. Qual vai ser a sua disponibilidade em termos de fé para fazer esse atendimento? Então, veja bem, qual é a sua relação com a fé? Qual é a sua ligação espiritual? Como você lida com a energia do consulente? Porque fala sério, vocês vão ter pessoas que vão chegar tão derrubado que aquilo vai te fazer mal no primeiro momento. Mas você tem que se manter firme e forte e entender que aquela pessoa precisa da sua ajuda e que aquela energia dela não pode afetar você. Aí está o profissional que vai trabalhar com a sua comunicação, com tudo aquilo que ele tem de bagagem, com a sua emoção, com a sua disponibilidade, com o espaço físico, com o seu corpo físico e com a sua conexão de fé. É usar esses 5 elementos que vão fazer a diferença. Porque, gente, hoje em dia, não dá mais para vocês se ater que as pessoas não estão interessadas no que eu tenho na parede da minha casa. As pessoas são interessadas no que eu vou passar de informação do tarô. Com certeza. Mas não faz mais sentido vocês terem aquelas paredes cheias de folhinhas de calendários com imagens de santo, copos com água, velas e bonecos e santos e imagens, e cospe no chão e fuma charuto. Será que você, do outro lado, conseguiria absorver uma informação dessa pessoa com tudo isso que tem à volta dela? Não. O que aquela cliente, o que aquela minha amiga falou ontem, aqui na minha consulta, que ela esteve numa cartomante e o que ela viu não agradou, porque se a cartomante está naquele estado, como é que ia ajudar ela? E o problema dela era financeiro. O que ela foi buscar de ajuda foi orientação para resolver as questões financeiras. E quando ela deparou com aquela questão daquela mulher, ela não quis mais. Então, faz a diferença. Entendam, dentro desse resumão que eu quis passar para vocês, é que você sabe o que é melhor para a sua vida. Você sabe até onde você quer chegar. O tarô, ele pode abrir portas do qual vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu não quero oferecer um curso de tarô para vocês. Curso de tarô tem lá na minha plataforma. Lá no Hotmart, que se vende lá sozinho. O que eu quero oferecer para vocês é uma oportunidade que vocês possam mudar a vida de vocês, como um dia eu mudei a minha. Talvez as pessoas perguntem e vão falar de vocês. Nossa, mas você deixou o seu emprego para ser um tarólogo? Falaram isso para mim. Quando eu saí do meu universo jurídico, do qual eu trabalhei 29 anos, para trabalhar como tarólogo profissional. Nossa, então você ficou desempregado? Bom, se é o que eles pensam, é o problema deles. O que eu posso dizer para vocês é que hoje, com 52 anos de idade, eu vivo única e exclusivamente dos meus atendimentos de tarô. E existe atendimentos de tarô por R$500, R$700, R$1.200. Se vocês não acreditam em mim, é só você jogar no Google. Tem várias matérias no Globo.com de tarólogos que chegavam a cobrar R$750 de valor de consulta, de taróloga que fez Oxford, que foi fazer o mestrado em Oxford, que deixou o doutorado para ser taróloga profissional.
E hoje, gente, se vocês observarem, o tarô deixou de ser aquela coisa de pessoas ignorantes, que só os ignorantes achavam isso. São pessoas acadêmicas, cultas, que estão cada vez mais absorvendo do universo do tarô. E eu acredito que o tarô veio como uma ferramenta para curar muitas mazelas da vida que estão por vir. Então, venha você ser um profissional do tarô. Então, aprenda a jogar tarô e transforme a sua vida e descubra um mundo de possibilidades. Beijo do Bob.